Milionário viúvo. Pegou sua empregada nua no chuveiro, chegou cedo demais ou no momento perfeito. Ele chegou antes do horário, sem avisar, o sobretudo ainda pesado pela garoa fina que parecia seguir seus passos. A mansão dormia em silêncio e cada degrau rangia como um aviso tardio. Se essa história já te fisgou, comenta de onde você nos assiste agora, deixa o like e se inscreve, porque decisões inesperadas mudam destinos. Pensava em contratos, em uma mesa vazia para o jantar, quando abriu a porta do banheiro por hábito. O vapor tomou o ar. O espelho embaçado devolveu um mundo suspenso e o tempo parou ali. A água caía constante, um som íntimo demais para aquela casa enorme. De costas, ela estava ali, cabelo preso às pressas, corpo envolto apenas pela confiança de quem acredita estar só. Ele fechou a porta no mesmo instante. Um perdão escapando trêmulo, mais promessa do que desculpa. O coração dele bateu alto, não de desejo, mas de choque e respeito tardio. Desde que ficara viúvo, aprendera a controlar tudo, menos os imprevistos. E aquele instante não pedia controle, pedia caráter. A rotina rígida sustentava seus dias. Trabalho cedo, volta tarde, silêncio. A casa parecia um hotel caro e vazio, onde a ausência fazia eco. Ela surgira como empregada interna por indicação, discreta, pontual, sempre com os olhos no chão. Limpava ao amanhecer, cozinhava simples, saía quando o céu já escurecia. Ele mal notava sua presença, exceto pelo brilho novo nos corredores e o cheiro de sabonete que ficava no ar. Até que, naquela tarde, o relógio se adiantou e o ordem se quebrou. Quando a água cessou, um silêncio tenso se espalhou pelo corredor longo. Ele encostou as costas na parede fria, respirou fundo e decidiu esperar, como quem escolhe não fugir. A porta se abriu devagar. Ela surgiu envolta numa toalha, mãos tremendo, coluna ereta, dignidade intacta. Os olhares se encontraram sem morbo, apenas surpresa e uma pergunta muda. Não era cedo demais nem tarde demais. Era o instante exato em que alguém precisava escolher quem seria dali em diante. A mansão erguia-se num bairro antigo, cercada por árvores altas que abafavam o som da cidade. Por dentro, corredores longos refletiam uma riqueza construída com disciplina e perdas. Cada cômodo tinha móveis caros demais para serem tocados sem cuidado, como se a casa inteira pedisse silêncio. Após a morte da esposa, aquele espaço deixou de ser lar e virou abrigo funcional. O relógio na parede ditava os passos, e a solidão se acomodava nos cantos, convivendo com quadros caros e janelas sempre fechadas. O mundo dele era feito de reuniões, contratos e números que nunca dormiam. Empresas prosperavam sob sua assinatura, enquanto ele aprendia a sobreviver ao vazio. O dinheiro resolvia tudo, menos o eco do próprio nome dito em salas grandes demais. As manhãs começavam cedo, o café era sempre o mesmo, e a ausência de conversas tornava o tempo previsível. O trabalho mantinha seu corpo em movimento e sua mente ocupada, evitando que lembranças invadissem a rotina com perguntas sem resposta. Ela vinha de um bairro distante, onde o barulho era constante e as casas dividiam paredes e histórias. Aceitara o emprego interno pela estabilidade, pela promessa de horários fixos e respeito. Chegara com poucas malas e muitas regras próprias. Falar pouco, observar muito, não ocupar espaço além do necessário. A mansão parecia outro mundo, frio e amplo, mas seguro. Ali, ela podia trabalhar em paz, enviar dinheiro para casa e manter a dignidade intacta. O encontro de mundos acontecia nos detalhes. O chão sempre limpo antes de ele acordar, a comida simples esperando na mesa, o lixo separado com cuidado. Eles quase não se falavam, e quando falavam, eram frases curtas, funcionais. O silêncio era confortável porque vinha com limites claros. Para ela, limites eram proteção. Para ele, eram uma forma de manter a vida organizada. Nada indicava que aquela ordem frágil pudesse se romper tão facilmente. A casa tinha regras não escritas que ambos respeitavam. Banheiros eram territórios privados. Portas fechadas significavam distância. Ele nunca voltava antes do anoitecer. Ela sempre ajustava o banho ao horário conhecido. O mundo parecia alinhado, como peças encaixadas por hábito.
Mas hábitos não são garantias, apenas acordos silenciosos com o tempo. Bastou um dia diferente para que o cenário inteiro fosse colocado à prova. Do lado de fora, a garoa persistia e a cidade seguia indiferente. Dentro da mansão, algo mudara sem fazer barulho. Não era escândalo nem conflito aberto. Era a percepção de que regras precisam ser ditas para existir. O mundo deles, antes separado por função e distância, agora exigia diálogo. Aquele espaço luxuoso, antes frio, preparava-se para uma transformação discreta, onde respeito deixaria de ser pressuposto e passaria a ser escolha consciente. Ele era um homem moldado pela perda. O luto não o tornara amargo, apenas contido, como alguém que aprendeu a dobrar a própria dor para caber nos dias. Viúvo cedo demais, herdara não só empresas e patrimônio, mas uma casa cheia de memórias que preferia não tocar. Vestia-se sempre do mesmo jeito, falava baixo, andava com passos medidos. Havia aprendido que excesso de emoção podia abrir feridas e, por isso, escolhia a neutralidade como escudo. Por dentro, carregava um cansaço antigo. Não o cansaço do trabalho, mas o de manter-se inteiro quando ninguém está olhando. À noite, sentava-se em poltronas largas e encarava janelas escuras, perguntando-se quando tinha parado de sentir vontade. A esposa fora seu ponto de equilíbrio, e sem ela, o mundo perdera a cor. O dinheiro abundante servia apenas para manter a engrenagem girando, nunca para aquecer o peito. Ele seguia, porque parar parecia perigoso demais. A decisão de contratar uma empregada interna veio por necessidade, não por conforto. Precisava de alguém confiável, discreto, que entendesse limites. Quando ela chegou, percebeu isso logo no modo como tirou os sapatos antes de entrar e esperou instruções em silêncio. Ele aprovou sem entrevistas longas. Viu nela uma solução prática, alguém que manteria a casa funcionando enquanto ele se mantinha distante. Não havia curiosidade, apenas alívio por delegar o cotidiano. Com o tempo, notou pequenos sinais que não sabia nomear. A casa parecia menos pesada. O café tinha cheiro de manhã viva, não de rotina automática. As plantas estavam regadas no horário certo e a poeira já não se acumulava como antes. Ele não a observava diretamente, mas sentia sua presença como se sente o vento, sem ver, mas percebendo o efeito. Isso o deixava confortável e, ao mesmo tempo, levemente inquieto. O episódio no banheiro rompeu algo dentro dele. Não pelo corpo visto por acaso, mas pela consciência imediata do erro possível. Seu primeiro impulso não foi justificar-se, nem fingir normalidade. Foi pedir desculpas e se afastar. Aquela reação revelou um homem que ainda sabia escolher respeito acima de conveniência. Ao apoiar-se na parede fria, percebeu que ainda era capaz de agir com cuidado, mesmo quando surpreendido. Sentado depois à mesa da cozinha, encarando a xícara de café entre as mãos, entendeu algo simples e profundo. Não queria ser mais um homem poderoso que confunde autoridade com permissão. A vida já lhe tirara demais para que ele se permitisse tirar algo de alguém. Naquele instante, decidiu que sua história não seria marcada por mais uma ausência de cuidado. O que faria dali em diante definiria quem ele ainda podia ser. Ela não era uma ameaça, mas o mundo costumava tratá-la como se fosse. Mulher jovem, sozinha numa casa rica, carregava nos ombros preconceitos que não escolheu. O verdadeiro antagonista daquela história não tinha rosto definido. Era feito de desigualdade, de expectativas tortas, de histórias mal contadas sobre poder e silêncio. Ainda assim, ela aprendera a se defender com postura e regras próprias. Cada gesto contido era uma muralha erguida para proteger o que tinha de mais valioso, o respeito por si mesma. Viera de longe, trazendo na bagagem experiências duras demais para a idade. Já ouvira propostas disfarçadas de elogios. Já aprendera a dizer não sem elevar a voz. Sabia que ambientes luxuosos escondem armadilhas sutis, onde limites podem ser testados sob o verniz da gentileza. Por isso mantinha a coluna ereta e o olhar firme, mesmo quando o coração acelerava. Seu antagonista era invisível, mas constante. O medo de que alguém confundisse sua necessidade com disponibilidade. A mansão, apesar de silenciosa, podia amplificar esse risco.
Portas grandes, corredores vazios, horários soltos demais. Ela organizara sua rotina para evitar zonas cinzentas. Banhos rápidos, portas trancadas, atenção redobrada aos sons. Não por paranoia, mas por sobrevivência emocional. Trabalhar ali era bom, seguro até aquele dia. O susto no banheiro despertou lembranças antigas, não de algo vivido ali, mas de histórias que terminam mal quando ninguém estabelece limites claros. Quando ele pediu desculpas, ela ouviu mais do que palavras. Ouviu o tom, viu o gesto de se afastar, sentiu a escolha consciente. Ainda assim, o corpo demorou a relaxar. O antagonista não desaparece com um pedido de desculpas. Ele se dissolve com atitudes repetidas. Por isso ela decidiu falar. Não para acusar, mas para proteger. Sua voz saiu firme, explicando a importância de horários, de previsibilidade, de segurança. Havia coragem naquele posicionamento. Em muitos lugares, empregados não falam, suportam. Ela escolheu não suportar em silêncio. O antagonista então mudou de forma. Deixou de ser o medo do abuso e passou a ser o risco de não ser ouvida. Cada palavra dita era uma aposta. Poderia perder o emprego ou ganhar respeito. A tensão não estava no corpo exposto minutos antes, mas naquela mesa, frente a frente, onde decisões reais eram tomadas. Ao final da conversa, ela percebeu que o verdadeiro confronto não era entre ela e ele, mas entre padrões antigos e escolhas novas. Se ele optasse pelo conforto da hierarquia, tudo terminaria ali. Se escolhesse o diálogo, algo diferente nasceria. O antagonista daquela história, feito de silêncio e desigualdade, estava sendo encarado pela primeira vez. E ela, com as mãos ainda trêmulas, manteve-se firme, decidida a não abrir mão da própria dignidade. O momento de giro não veio com gritos nem portas batendo, mas com uma escolha silenciosa. Ele tirou o sobretudo ainda úmido, dobrou com cuidado e o deixou sobre a cadeira, como quem abandona uma armadura. Apontou para a cozinha, gesto lento, oferecendo espaço em vez de comando. Vamos conversar, disse baixo. Ali o poder mudou de forma. Não era mais quem manda e quem obedece. Era quem assume responsabilidade e quem exige segurança. A casa prendeu a respiração, esperando o resultado daquela decisão simples. Sentaram-se frente a frente, a mesa grande demais para duas pessoas tão contidas. Ele começou pedindo desculpas claras, sem rodeios, assumindo o erro do hábito e da invasão. Falou de limites, de regras novas, de portas trancadas e horários definidos. Não buscou justificativa na dor do luto, nem na distração do trabalho. Assumiu o que era dele. Aquilo marcou o giro. O milionário viúvo escolheu a ética quando poderia escolher o silêncio conveniente. Ela ouviu com atenção, mãos ainda firmes sobre a toalha que a cobria. Quando falou, não houve acusação, apenas necessidade. Explicou que previsibilidade era proteção, que um horário seguro permitia trabalhar sem medo. Pediu algo simples: aviso prévio, respeito aos espaços, autonomia. Sua voz não tremia mais. O evento de giro se consolidava ali, na troca honesta. Pela primeira vez, ela sentiu que não precisava se encolher para ser ouvida. Ele concordou e foi além. Propôs ajustar rotinas, instalar trancas, definir horários escritos. Ofereceu um aumento e dias livres fixos, não como compensação, mas como reconhecimento. O gesto transformou o ambiente. Não havia culpa no ar, havia responsabilidade. O que poderia virar escândalo virou acordo. O giro não foi o encontro no banheiro, mas a decisão consciente de mudar estruturas para que o erro não se repetisse. Quando se levantaram da mesa, algo estava diferente. A casa parecia menos fria, como se tivesse sido ventilada por dentro. Eles caminharam até o corredor juntos, mantendo distância respeitosa. Ele mostrou as chaves novas, combinou os sinais, reforçou o compromisso. A confiança começava a nascer, frágil, mas real. O evento de giro deixava marcas concretas, ações visíveis, regras claras, um futuro possível. Naquela noite, cada um foi para seu espaço com uma sensação rara. Ele voltou ao escritório sem o peso habitual no peito. Ela entrou no quarto sentindo-se segura. O giro inicial redefiniu a história. Não era sobre atração ou acaso, mas sobre escolha moral. O relógio, antes tirano, agora marcava um novo começo.
Não chegara cedo demais, nem tarde demais. Chegara no instante exato para fazer o que era certo. Os dias seguintes começaram a desenhar uma nova cadência dentro da mansão. Nada espetacular, nada que chamasse a atenção de fora. Mas por dentro, cada ajuste tinha peso. Ele passou a avisar quando mudava o horário. Mensagens curtas, objetivas, enviadas com antecedência. Ela reorganizou suas tarefas com mais tranquilidade, sabendo exatamente quando estaria sozinha e quando não. A tensão que antes habitava os corredores foi se dissolvendo aos poucos, como poeira levada por janelas abertas depois de anos fechadas. Ele percebeu algo inesperado. Respeitar limites não criava distância, criava leveza. Caminhava pela casa com menos culpa nos ombros, menos rigidez nos passos. O silêncio continuava ali, mas já não era opressor. Às vezes, ouvia o som de música baixa vindo da cozinha, algo simples, quase tímido. Não interrompia. Apenas seguia, sentindo que aquela presença não invadia, mas humanizava o espaço que ele transformara em abrigo contra a dor. Ela, por sua vez, começou a ocupar o trabalho com outro corpo, ombros menos tensos, respiração mais solta. Sabia que podia fechar a porta do banheiro sem receio, que seus horários seriam respeitados. Isso mudava tudo. Trabalhar sem medo é um privilégio invisível para muitos, mas para ela era uma conquista diária. Cada gesto dele, confirmando os acordos, fortalecia uma confiança ainda cautelosa, porém crescente. Em pequenos encontros funcionais, surgia algo novo. Conversas curtas que não estavam no contrato. Comentários sobre o tempo, sobre o café mais forte, sobre uma planta que resistira ao inverno. Nada íntimo demais, nada invasivo, apenas humanidade compartilhada. Ele descobriu que não precisava se esconder atrás da formalidade o tempo todo. Ela percebeu que podia falar sem pagar um preço oculto por isso. Havia ainda tensão, mas era outra. Não a do risco, e sim a da possibilidade. Possibilidade de ver o outro como pessoa inteira, não apenas como função. Ele se pegava refletindo sobre quanto tempo vivera isolado por escolha, confundindo controle com proteção. À noite, ao fechar o escritório, pensava na conversa na cozinha, na firmeza tranquila dela ao falar de limites. Aquilo o marcara mais do que qualquer negociação milionária. Ela também refletia. Sabia que respeito não apaga diferenças de classe, nem apaga o mundo lá fora. Mas ali, naquele espaço específico, algo fora feito do jeito certo. Isso lhe devolvia um senso de valor que empregos anteriores haviam corroído. Preparava as refeições com mais cuidado, não por obrigação extra, mas porque se sentia segura para existir naquele lugar sem se esconder. Um dia, ele chegou no horário combinado e a encontrou preparando café. Parou à distância, avisou da presença, esperou a resposta antes de entrar. O gesto era simples, quase invisível, mas carregado de significado. Ela assentiu e os dois dividiram o espaço sem pressa. O vapor da cafeteira subia, não mais como surpresa, mas como rotina consentida. Aquela cena dizia mais do que palavras. A mansão, antes cenário de ausências, começou a acolher pequenas presenças. Portas fechavam quando precisavam fechar, portas abriam quando era seguro abrir. O ambiente se organizava ao redor do respeito, não do medo. Ele percebeu que o poder real estava em garantir que ninguém se sentisse menor dentro de sua casa. Isso o confrontava internamente, obrigando-o a rever antigos hábitos mascarados de eficiência. Em certos momentos o luto voltava silencioso. Ele lembrava da esposa, da mulher que lhe ensinara em vida a importância de olhar nos olhos e ouvir sem interromper. Percebia agora que honrar aquela memória não era fechar-se, mas agir com dignidade. O que construía com a empregada não era substituição nem romance, era coerência moral. Isso lhe trazia um tipo novo de paz. Ela também carregava suas memórias. Banhos tomados com pressa em outros trabalhos, portas destrancadas por medo de parecer desconfiada. Agora, podia respirar. Podia demorar um pouco mais sob a água quente, sabendo que nada seria invadido. Essa segurança silenciosa fortalecia sua autoestima. Não precisava agradecer excessivamente. O acordo falava por si. A tensão da aproximação não vinha do corpo, mas da confiança. Cada dia confirmava ou quebrava o que fora combinado.
E cada dia confirmado fortalecia algo raro, um vínculo profissional saudável num ambiente marcado por desigualdade. Ambos sabiam que bastava um deslize para tudo ruir. Por isso escolhiam com cuidado cada passo, cada palavra, cada silêncio. Houve um jantar em que ele deixou um prato extra na mesa e saiu da cozinha, permitindo que ela comesse ali sem constrangimento. Não insistiu, não observou, apenas deixou o espaço. Mais tarde, ela lavou a louça com um cuidado quase cerimonial. Pequenos gestos carregam grandes significados quando nascem do respeito. O tempo avançava, e a história não precisava de escândalos para manter tensão. O conflito era interno. Ele lutava contra velhos padrões de poder automático, ela contra a expectativa de que algo errado sempre aconteceria. Ambos avançavam devagar, conscientes de que confiança não se declara, se constrói. A casa, testemunha silenciosa, parecia aprovar aquela reconstrução lenta. Assim, o desenvolvimento seguia, feito de decisões repetidas, não de impulsos. Cada dia reforçava a escolha feita naquela tarde chuvosa. Não era uma história de desejo reprimido, mas de humanidade recuperada. O que os aproximava não era o acaso do banheiro, mas a coragem de sustentar limites quando ninguém está olhando. E isso, silenciosamente, mudava tudo. O clímax não chegou com gritos, mas com uma revelação interna que o atingiu numa manhã comum. Ele entrou no escritório e encontrou um antigo retrato da esposa esquecido numa gaveta. Sentou-se, segurou a moldura e percebeu que vinha honrando aquele amor de um jeito novo. Não era isolamento que ela teria desejado, mas dignidade nas escolhas. Naquele instante, entendeu que respeito não era apenas regra imposta, era valor vivido. Se essa virada também toca você, se inscreva agora e comenta o que essa história desperta em você. Na cozinha, ao mesmo tempo, ela terminava o café e refletia sobre algo que a surpreendia. Não era gratidão cega, nem medo constante. Era segurança. Pela primeira vez, sentia que sua voz havia alterado uma estrutura maior do que ela. E isso a emocionou em silêncio. Ao colocar as xícaras na mesa, percebeu que não estava mais em alerta. O corpo sabia quando o perigo passa. Aquela casa deixara de ser território de tensão e se tornara espaço de trabalho digno. Quando ele apareceu à porta, avisando com um toque leve, ela respondeu com naturalidade. Sentaram-se frente a frente, sem a rigidez inicial. Ele falou do retrato, do luto, da promessa que fizera a si mesmo de nunca ferir ninguém para aliviar a própria solidão. Ela ouviu sem interromper, olhos atentos. O clímax estava ali. Duas histórias de perda se reconhecendo sem se confundir, sem ultrapassar limites, apenas compartilhando humanidade. Ele então fez a revelação que selava tudo. Disse que revisara contratos, horários e salários, não só para ela, mas para todos os funcionários. Transformaria aquela casa em um lugar de trabalho exemplar, não como gesto heróico, mas como correção de rota. Reconheceu que poder sem consciência é violência silenciosa. Ao dizer isso, sentiu algo se alinhar dentro do peito, como se finalmente respirasse sem culpa. Ela respondeu com firmeza tranquila. Disse que não precisava ser salva, apenas respeitada, que aquele acordo mudara não só seu emprego, mas sua forma de se posicionar no mundo. A revelação dela era simples e profunda. Quando alguém é ouvido, aprende a não aceitar menos nunca mais. Aquilo tocou nele mais do que qualquer discurso. O clímax se completava na troca honesta. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi cheio. Ele se levantou, abriu a janela e deixou o ar entrar. A luz atravessou a cozinha, iluminando um espaço antes pesado. Era como se a casa testemunhasse a transformação. Ele não era mais apenas o milionário viúvo. Era um homem que escolhera conscientemente ser justo quando ninguém o obrigava. Ela recolheu as xícaras com um gesto calmo. Sentia orgulho, não submissão. Sabia que aquele momento ficaria gravado como um marco pessoal. O medo que antes a acompanhava havia perdido força. O clímax não foi físico, foi moral. Foi a certeza de que limites claros podem gerar respeito real, e respeito pode gerar transformação concreta. Ele a agradeceu, olhando nos olhos, sem superioridade. Agradeceu por ter falado, por não ter silenciado. Reconheceu que, sem aquela conversa,
teria seguido repetindo erros herdados de um mundo desigual. Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, comenta aqui embaixo e se inscreve para acompanhar outras escolhas que mudam destinos. Naquele dia, ambos entenderam que o momento perfeito não é o que desperta desejo, mas o que desperta consciência. A revelação final era clara. Não foi o acaso do banheiro que definiu tudo, mas a decisão de enfrentar o próprio papel no mundo. E essa decisão, silenciosa e firme, mudava não só aquela casa, mas quem eles seriam dali em diante. Os dias que seguiram trouxeram ações visíveis, não promessas vagas. Ele chamou um chaveiro, instalou novas trancas, colocou avisos de presença nos corredores e ajustou o sistema da casa para respeitar horários definidos. Não fez disso um espetáculo. Observava à distância, conferindo se cada mudança funcionava na prática. Reparar, para ele, passou a significar fazer sem ser visto. A casa respondia melhor, como um corpo que se adapta quando a dor é finalmente levada a sério. Ela sentiu a diferença nas pequenas rotinas. Entrava no banheiro sem pressa, deixava a toalha no gancho, respirava fundo sob a água quente. Caminhava pelos corredores com passos firmes, sabendo que o espaço lhe pertencia durante o trabalho. Preparava as refeições com atenção serena, sem o nó constante no estômago. A recompensa não vinha em palavras, mas na tranquilidade de existir ali sem vigilância interna. Isso era reparação real. Ele passou a sair do escritório mais cedo em alguns dias, não para ocupar a casa, mas para viver fora dela. Reaprendeu a caminhar no bairro, a sentir a garoa no rosto sem pressa. O luto ainda existia, mas agora não o governava. Ao voltar, respeitava os acordos com rigor quase cerimonial. Cada limite cumprido era um gesto de respeito também consigo mesmo. A reparação o tornava mais leve. Ela, aos poucos, investiu em si. Fez um curso noturno, reorganizou planos, pensou no futuro com menos medo. Sabia que aquele emprego não definiria sua vida inteira, e isso lhe dava força. Trabalhar em um lugar justo não aprendia, a fortalecia. A recompensa moral vinha do crescimento silencioso, da autoestima reconstruída em dias comuns. Houve um almoço simples compartilhado em horários combinados, sem constrangimento. Ele colocou a mesa, depois se retirou. Ela comeu tranquila. Gestos assim costuravam confiança. A casa deixava de ser palco de tensão e virava cenário de dignidade cotidiana. Nada romântico, nada escandaloso, apenas correto. No fim daquela semana, ambos sabiam. O que foi reparado não foi só uma situação, mas uma forma de estar no mundo. Ele recuperava a humanidade. Ela consolidava o respeito. A recompensa não era afeto proibido, mas paz legítima. A casa, enfim, cumpria seu papel: abrigar vidas com justiça. Toda história carrega uma escolha central, e a deles ensinou que respeito não nasce do acaso, mas da coragem de agir certo quando seria fácil ignorar. Não foi o dinheiro, nem a posição, nem o medo do escândalo que mudaram o rumo. Foi a decisão consciente de ouvir, ajustar e reparar. Quando alguém escolhe ver o outro como pessoa inteira, algo se reorganiza por dentro e por fora. A casa mudou porque as atitudes mudaram. E isso revela uma verdade simples: limites claros constroem pontes mais fortes do que qualquer silêncio conveniente. Ele aprendeu que poder só é digno quando protege, nunca quando invade. Que honrar quem se foi também é cuidar de quem está. Ao transformar hábitos, transformou a si mesmo. Ela aprendeu que sua voz tem peso, que não precisa aceitar menos para sobreviver. O respeito vivido ali não apagou desigualdades do mundo, mas provou que escolhas individuais podem criar ilhas de justiça real. Essa consciência não se perde, acompanha cada passo depois. A moral não está em encontros fortuitos, mas no que se faz após eles. Chegar cedo demais ou tarde demais importa menos do que chegar disposto a escolher bem. Quando o medo é substituído por diálogo e o silêncio por acordos, nasce um espaço seguro. E espaços seguros permitem crescimento, dignidade e paz. Essa é a herança mais valiosa deixada naquela casa. A certeza de que fazer o certo é sempre possível. Se essa história te lembrou que respeito muda destinos, escreva respeito nos comentários.
Compartilhe com quem acredita que justiça cotidiana é uma escolha. E leve consigo essa verdade silenciosa. Não é o momento perfeito que nos define, mas a decisão correta tomada quando o momento exige caráter.